A graça e a paz, irmãos, a todos em Cristo Jesus. Estamos com mais uma lição, desse nosso primeiro trimestre que vamos estar estudando agora. É o terceiro trimestre do ano. E estamos com a lição para todos os nossos alunos com o tema A Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. Aqui a nossa lição da EBD, para todas as EBD, e aqui vai a nossa EBD online para todos os nossos irmãos, ajudando assim nessas aulas, tá? A lição de hoje é do número 1, vamos estar estudando no caso amanhã essa lição, e o tema é o chamado para os gentios. Amanhã, dia 5 de julho de 2026, e o texto áureo da nossa lição nos diz: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos, capítulo 13, e o verso 2. A verdade prática ainda nos diz assim: quando a igreja ouve o Espírito, o Evangelho avança e vidas são alcançadas para a glória de Deus. Amém? Antes de tudo, se inscreva no nosso canal, pb. Samuel Nascimento de Melo, canal Palavra da Vida. Lembrando, meus amados irmãos, que a primeira viagem missionária de Paulo, ela foi marcada por muitos incidentes, e acidentes também. Ele enfrentou oposição, perseguição e até apedrejamento. Então, não é fácil fazer a obra do Senhor. Nessa lição aqui, a palavra-chave é gentios. O que é gentios? A palavra de Deus, ela foi pregada primeiro aos judeus, mas depois ela foi transferida aos gentios. Gentios são todo aquele que não carrega em suas veias o sangue judeu, Ele pode ser de qualquer outra etnia, menos de Israel. E aí ele pode ser considerado um gentio. E nós fazemos parte também deste grupo. Então, Lucas registra aqui o cumprimento progressivo da promessa de Jesus em Atos, tá? 1 e 8, que vai dizer que Deus ia dar virtude ao receber sobre ele, descer sobre ele o Espírito Santo, e ele seria um testemunho em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E aqui se dá o cumprimento desse finalzinho do versículo, que é até os confins da terra. A introdução ainda nos diz que quando o foco deixa de ser Jerusalém, e passa a ser Antioquia, dessa igreja caracterizada por diversidade, sensibilidade espiritual e prática missionária madura, que o Espírito Santo convoca Paulo e Barnabé para a evangelização dos gentios. A partir desse ponto, o ministério de Paulo torna-se central, e o Espírito é mostrado como o verdadeiro condutor da expansão cristã, A missão gentílica, ela nasce, portanto, não como estratégia humana, mas como uma resposta ao chamado direto do Espírito para alcançar as nações para o Senhor Jesus Cristo. O que você está fazendo para alcançar a nação? O que é que eu estou fazendo para alcançar as nações? O que é que nós estamos fazendo para alcançar as nações? Então, a gente vai observar aqui também, no primeiro tópico da nossa lição, que vai dizer o nascimento da missão gentílica. Onde se deu o nascimento da missão gentílica, Onde ocorreu isso aí? A gente vai observar que a Antioquia era o centro escolhido por Deus. Ela foi o centro. Foi um centro escolhido por Deus. Ela foi fundada por Seleuco Nicator em 300 a.C., Antioquia da Síria, Tornou-se a terceira maior cidade do Império Romano, atrás apenas de Roma e Alexandria. Tá? Então, culturalmente,
grego helenista, ela abrigava significativa população judaica e exercia forte influência intelectual e comercial, contando com o porto de Seleucia, em Atos 13, versículo 4, vai falar sobre isso. Foi ali que os cristãos foram chamados pela primeira vez por cristãos. E o que seria cristãos? Meus amados irmãos, todo ismo, ele tem um segmento. Shintoísmo, budismo, segue a Buda, né? Espiritismo, segue as religiões espíritas. Catolicismo romano, segue ao romanismo, né? Então, cristianismo, segue a Cristo, segue a Cristo. Ateísmo, segue a ideia da crença da não existência de Deus e assim por diante. Então, todo ismo é um segmento, aprenda isso. Então, eles foram apelidados de um bom apelido, digamos assim, ainda que na época foi apelido, não foi uma coisa boa aparentemente, foi como se fosse algo para desfazer. Quando alguém coloca um apelido em alguém, está desfazendo daquela pessoa. E aí eles estavam procurando desfazer dos cristãos, e aí chamaram de cristãos. Não sabia eles que estavam fazendo um favor, porque cristão significa nada mais, nada menos do que seguidor de Cristo. Então, queridos, foi ali que os discípulos foram chamados de cristão pela primeira vez, né? Atos 11, 26 fala sobre isso. Então, não por acaso Deus escolheu Antioquia como base da missão gentílica, transformando aquela igreja em um centro de envio para as nações. Ali ela foi uma verdadeira base missionária, né? Para enviar para as nações os missionários aí. É interessante lembrar também que no segundo tópico diz que havia profetas e doutores servindo ao Senhor. A liderança local reunia profetas e doutores e mestres, né? Ministérios que, após o período apostólico, tornaram-se pilares da edificação da igreja. Toda a base da igreja está sobre a doutrina dos apóstolos. Entre eles tinha doutores, mestres, profetas, e entre eles a gente vai ver que a igreja de Antioquia ela era aberta, né, a pessoas. Por exemplo, os 5 líderes mencionados aqui, que eu citei: Barnabé, Simeão, por sobrenome de Niger, Lúcio de Cirene, Manaém e Saulo, né, simbolizavam a diversidade étnica e cultural de Antioquia. Ela tinha uma diversidade muito grande e étnica, né? Barnabé, por exemplo, era um judeu natural da ilha de Chipre. Simeão era africano, uma vez que a palavra Niger significa de compleição, né, escura. Alguns sugerem que esse Simeão também é o mesmo homem de Cirene, que levou a cruz de Cristo, né, conforme Lucas 23, 26. William Barclay, ele observa que seria um fato maravilhoso, né, que o homem cujo primeiro contato com Jesus foi levar-lhe a cruz, né, agora está numa tarefa que ele deve ter molestado, né? Ele teve uma tarefa que lhe molestou amargamente, mas agora seja um dos principais responsáveis por levar diretamente a história da cruz a todo mundo. Veja que privilégio. Então, Lúcio, né, era de Cirene, ou seja, do norte da África. Manaém tinha conexões com a aristocracia e a corte, pois era irmão de leite de Herodes, Antipas, né, o rei que mandou matar João, lembra desse fato? Então, João Batista. E escarneceu de Jesus, né, em seu julgamento. Já Saulo era judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e também cidadão romano, tinha dupla cidadania, né? Vale destacar que entre os 5 veteranos, né, em Antioquia, com admirável modéstia, Saulo estava contente com a posição mais inferior, né? E depois a gente vai ver o que é que Deus faz na vida de Saulo, né? A igreja de Antioquia era também aberta a Deus, ou seja, a igreja ela estudava a palavra de Deus, ela buscava a face de Deus, ela vivia uma vida de oração, ela obedecia a Deus, ela tinha profetas, mestres, ou seja, pregava e ensinava a palavra, mas quem a dirigia na obra missionária era o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é livre, soberano,
ele na condução dos destinos da igreja. Ele orienta, né, o Espírito Santo. A orientação do Espírito Santo é segundo a palavra e não a parte dela, né? O Espírito se manifesta a uma igreja centralizada na palavra e uma igreja que ora e jejuma. Uma igreja que não ora, que não jejuma, como é que ela vai ter resposta do Espírito Santo para alguma coisa? Então, queridos, o Espírito Santo não age a parte da igreja, mas em sintonia com ela. É a igreja que jejuma e ora, é a igreja que impõe as mãos e despede, mas é o Espírito Santo quem envia os missionários dessa igreja maravilhosa. Então, os profetas exortavam mediante inspiração direta, os mestres instruíam com base nas Escrituras e na tradição dos ensinos de Jesus, e assim por diante. Mas, queridos, ainda falando aqui no terceiro subtópico do primeiro ponto, nos diz a separação de Paulo e Barnabé. A gente vai ver que o Espírito Santo ordenou apartai a Barnabé e a Saulo para a obra. Então, eles foram direcionados pelo Espírito Santo, né, chamados, né, vocacionados aos serviços e depois enviado. Então a igreja respondeu com jejum, com oração, com imposição de mãos, reconhecendo o chamado divino e enviando seus melhores obreiros que tinha ali, os mais preparados, né? Então a missão aos gentios é assumida oficialmente pela igreja. E aí está a obediência da congregação, que demonstra que a comunidade local é parte ativa, melhor dizendo, na vocação missionária e no envio deste missionário, né? É importante lembrar que eles tinham um lugar de adorar a Deus. Eles não foram por ir, eles não foram por acaso. O Espírito Santo separou para aquela obra, a igreja enviou, sustentou, não é isso? Então o Espírito Santo ele nos guia na verdade. Precisamos do Espírito Santo, irmão. Dependemos do Espírito Santo. A igreja não pode conseguir uma única conversão sem a obra do Espírito Santo. Isso é uma grande verdade. Os pregadores não terão virtude e poder para pregar sem a ação do Espírito Santo em suas vidas. Por exemplo, Lucas relata que eles desceram para Seleucia, né? Capítulo 13, versículo 4. Essa cidade estava localizada às margens do rio Orontes e próximo à costa do Mediterrâneo. Seleucia servia como um ponto marítimo para a cidade de Antioquia. E aí a gente vai observar aqui o terceiro tópico da nossa lição. Vai dizer que o Espírito Santo e a obra missionária. O Espírito Santo que conduz essa missão, certo? O livro de Atos, ele nada mais é do que poderia ser chamado na raiz da palavra, no sentido etimológico, de Atos do Espírito Santo, porque ele é todo dirigido pelo Espírito Santo na vida dos apóstolos e da sua igreja. Então, sem o poder do Espírito, até os apóstolos permaneceriam retraídos, né? Com o Pentecoste, eles tornaram-se proclamadores ousados da fé. Assim, toda iniciativa evangelizadora autêntica é fruto da ação do Espírito Santo. Lembrando que o historiador, ele continua registrando, né, Lucas, que dali, né, de Seleucia, eles navegaram para Chipre. É isso? Um certo escritor vai dizer que em dia limpo de nuvens em Seleucia, os apóstolos podiam enxergar a linha costeira e o complexo montanhoso de Chipre. A viagem de travessia das águas levava menos de um dia. Chipre era a terra natal de Barnabé, para quem não sabe, certo? Que, portanto, conhecia intimamente os habitantes, as sinagogas judaicas e a cultura. Então, veja bem, eles escolheram um lugar para evangelizar que as pessoas já tinham uma certa intimidade com a palavra. E aí fica mais fácil do que você falar para alguém que nunca leu a palavra, que nunca ouviu falar, tem que já ter palavras, obviamente, totalmente direcionadas pelo Espírito Santo para que haja uma mudança na vida dessas pessoas. Então a gente vai ver aqui, ó, o poder do Espírito na evangelização dos gentios, no segundo subtópico e do segundo tópico.
Os discípulos viviam cheios do Espírito Santo e por isso evangelizavam com coragem, discernimento, alegria, né? Houve o batismo com o Espírito Santo, que lhes deu poder para testemunhar de Cristo e a eficácia em sua mensagem. Essa unção não apenas fortaleceu a pregação, mas também conferiu autoridade, né? Para enfrentar resistência, realizar sinais e consolidar igrejas em diversos povos e regiões, né? Dá-se a entender, quando a gente vai estudando sobre a história de Paulo, que ele não gostava de chegar num lugar e depois já sair. Ele ficava ali até estruturar, de certa forma, e depois ele ia para outro lugar, dependendo das condições, né? Que o lugar não desse mais suporte para ele estar ali, né? Da perseguição. Então a gente vai observar aqui ainda que no terceiro subtópico do segundo ponto vai dizer evidências da ação missionária do Espírito. As primeiras viagens missionárias mostram a clara intervenção do Espírito. Portas se abrem, vidas são transformadas e igrejas são plantadas apesar de perseguições. Em Pafos, por exemplo, o confronto entre Paulo e Elimas não é apenas um episódio de oposição, né? Mas uma demonstração de que a luz do Evangelho prevalece sobre as trevas, certo? A gente vai ver que houve esse debate entre Paulo e Barjonas, né? Bargerzus, que o significado do nome dele é filho de Jesus. Apesar do significado do nome dele ser filho de Jesus, Paulo o chamou de filho do diabo, porque naquele momento ele estava dando lugar ao diabo, né? Ele sabia que se ele perde o posto dele, aquela cultura era muito mística, o povo daquela cultura ali, e o procônsul, ele tinha um mágico de estimação que era justamente Elimas, que é Bagerzus, tá? E esse Bagerzus, ele viu a possibilidade de perder o seu emprego, né? Que ele recebia do procônsul. E aí ele começou a resistir à mensagem que Deus estava usando Paulo, até que Paulo ele foi e disse que ele não era digno de ver a luz do dia. E ele ficou sem enxergar, né? Ficou cambaleando, arrodeando, pegando nas coisas ao redor dele, para que alguém o guiasse, né? A gente vai observar que Paulo não somente seguia o princípio, né, de primeiro judeu, mas também dava sentido prático ao estabelecer um ponto de contato para o evangelho. Precisamos de pontos de contato para atingir com eficácia as pessoas. Precisamos compreender a Bíblia e o povo. Precisamos conhecer o texto e o contexto. Precisamos ler as escrituras e também a cultura do ambiente. Como é que a gente vai pregar para um lugar que não conhece a cultura, né? Você vê que em outras passagens que a gente ainda vai estudar, a gente vai ver o que foi que Paulo fez lá em Atenas, né? Então, ele, de acordo com a cultura do ambiente, você tem que estudar isso primeiro para chegar e trazer a palavra da melhor maneira possível, tá? Onde alguém se abre para o evangelho, o diabo ele vai criar resistência, certo? A gente vai ver que na ilha de Chipre havia sido conquistada pelos romanos, ela e levada à província imperial, estando agora sob a jurisdição do Senado, né, romano. Para evitar as áreas montanhosas do interior da ilha, os missionários eles viajaram 160 quilômetros da costa leste até a costa oeste, em direção a Pafos. Veja bem, essa cidade era famosa por suas lindas edificações e um templo dedicado à deusa Afrodite, a deusa do amor. Olha lá. A cidade era o centro administrativo e religioso da ilha, bem como a residência do procônsul romano. Esse tinha autoridade militar e judicial absoluta. O comentarista William Barclay, ele lembra que Pafos era uma cidade infame em virtude do culto a Afrodite, né, do culto à deusa do amor. Você sabe que naquelas culturas havia muito essas questões e essas situações
né, de adoração e cultuação através do amor, através de relacionamento e tudo. Então, a deusa do amor também era sinônimo de imoralidade e de luxúria naquele lugar, certo? Aquela época ela era marcada por quê? Por grandes superstições, né? A superstição sempre foi um sinal da decadência de uma cultura. A maioria dos grandes homens tinham magos próprios, como eu já falei, que denominavam os encantamentos, né? E a magia. Bargersos ou Elimas, com certeza era um mágico particular do Procônsul Sérgio Paulo. Tá? Quando os missionários Barnabé e Paulo chegaram a Pafos, o procônsul Sérgio Paulo, homem inteligente, demonstrou interesse em ouvir a palavra de Deus, mas imediatamente certo judeu mágico, né, falso profeta de nome Bargersos, que, por coincidência ou não, o nome significava filho de Jesus, olha só, opôs-se a ele. Esse mensageiro do diabo enviou todos os envidou todos os esforços, né, para afastar da fé o procônsul, para que o procônsul resistisse à palavra. É nesse momento que Paulo assume o comando da obra missionária e repreende com autoridade, né, o instrumento do engano com as seguintes palavras: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessardes de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando a roda procurava quem o guiasse pela mão. Atos capítulo 13, versículo 10 ao 11. O escritor John Stott, ele diz que Deus aplicou ao mágico um castigo sob medida. Isso porque aqueles que apresentam a escuridão como luz e a luz como escuridão não têm direito à luz que originalmente receberam. Então, o resultado foi que, ao ver o ocorrido, o procônsul creu maravilhosamente, ficou maravilhado, né, com a doutrina do Senhor. Você vai ver, irmãos, que tanto Jesus ele pregava, questão teoricamente, mas depois ele usava a prática, e Paulo não foi diferente, né? Ele usou da mesma maneira. O que deixou o procônsul atônito foi a combinação entre as palavras e o sinal ocorrido no momento, né? O ensino do apóstolo e a derrota do feiticeiro. Foi na hora, instantânea. Então, a pregação do evangelho produziu resultados opostos em Pafos, né? Enquanto o procônsul Sérgio Paulo demonstrava interesse em ouvir a palavra, o mágico Elimas oferecia resistência aos missionários. Elimas se dá conta, né, de que se o procônsul se converte, ele fica sem o posto dele de trabalho, não é verdade? Então, Paulo chama ele de filho do diabo. Paulo estava cheio do Espírito Santo, mas Elimas estava cheio de engano, de malícia. Paulo representava Jesus Cristo ali, Elimas representava o próprio diabo naquela situação. Então, esse episódio ele marca, queridos irmãos, a mudança do nome judaico de Paulo, né, para no nome grego Paulo, do nome Saulo, né, para o nome grego Paulo. Não no sentido literal, mas figurativamente aqui a gente vê agora a atuação de Paulo de uma maneira bem evasiva, né? Veja bem, a gente vai ver também que terceiro tópico da lição, ele vai nos dizer assim: o Espírito Santo e a obra missionária. Olha lá. O Espírito que conduz a missão, como a gente já falou aqui, é o Espírito que conduz a missão. O livro de Atos ele pode ser chamado também de Atos do Espírito Santo, né? Vamos aqui para o terceiro tópico, vamos para o terceiro tópico. A gente já falou aqui o segundo, vamos para o terceiro. A igreja como agência missionária. Olha lá. A igreja que ouve a voz de Deus, né? E obedece, né? E envia, né, seus missionários. Então, Antioquia serve de modelo para toda a comunidade cristã. Uma igreja que ora, jejuma e discerne a direção divina, uma igreja missionária cresce na comunhão
e age por obediência. A obra missionária não é programação, mas identidade. Tá? Em Atos 13, vemos que o Espírito fala à igreja que se coloca diante de Deus com reverência e compromisso com a obra do Senhor. Será que você está tendo compromisso com a obra do Senhor? Será que eu estou tendo compromisso com a obra do Senhor? Estou usando estratégias para levar a palavra no dia a dia? Eu vou esperar ainda fazer parte de um grupo, para esse grupo possa sair para evangelizar? De maneira nenhuma, irmão. Você tem que evangelizar, independente de grupo, independente da igreja ter departamento específico para isso. O ID do Senhor é para todos nós. Agora, a obra missionária existe questões específicas, porque tem missão cultural, transcultural, multicultural e assim por diante. Mas aonde tiver, a gente pode fazer a nossa missão. Amém? Então, no segundo subtópico do terceiro ponto, diz: uma igreja que envia e sustenta. Olha, a igreja tem que enviar, mas ela também tem que sustentar o missionário. O missionário custa caro. Teve um missionário que passou 5 anos no Egito, só ganhou uma vida para Jesus. Valeu a pena? Valeu. Uma alma vale mais do que o mundo todo. Se essa vida ganha 10 e outros, e assim por diante. Então, a obra missionária é desse tipo aí, desse jeito. Então, uma igreja que envia e sustenta. A imposição de mãos sobre Paulo e Barnabé mostra que a igreja participava ativamente do envio. Não retém seus melhores servos, mas os consagra a um propósito eterno, sustenta, intercede, acompanha a obra missionária e assim por diante. Então, é parte inseparável da vocação eclesial, certo? Assim como Antioquia se tornou um centro de envio para a igreja local, é chamada a igreja local, cada igreja local é chamada a tornar-se base de operação para que o evangelho alcance novos povos e culturas. Eles não saíram por um acaso, você missionário, não. Eles tinham uma igreja, eles tinham um lugar, eles tinham um pastor, eles tinham líderes superiores a eles e assim por diante, que respondiam a eles, e a igreja sustentou. Né? Eles não foi por um acaso, não foi, não, eu vou ser missionário onde eu quiser, não é bem assim. Teve um chamado, o Espírito Santo os separou, foi uma missão, obviamente, exclusiva, específica. Mas Deus também chama ainda hoje várias pessoas para missões, né, extraordinárias, como a gente conhece a história de vários missionários, homens de Deus, que estão a fazer a obra do Senhor no Paraguai, no Peru, no Equador e assim por diante. Então, no terceiro subtópico diz: uma igreja que cumpre a grande comissão. E qual é a grande comissão da igreja, meus irmãos? É o ID por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É uma ordem imperativa. Não é se eu quiser eu vou, quando der eu vou, né? Se der para mim eu irei. Não. É ID por todo mundo. Então, a ordem de Jesus permanece: ir pregar para fazer discípulos e alcançar as nações para o Senhor Jesus. Hoje a gente tem uma ferramenta, irmão, que é o YouTube, temos aí o Face, o Instagram e tantas outras ferramentas que a gente pode usar para essa obra missionária e a gente muitas vezes deixa de usar e perde tempo com tantas coisas futis, né? Então, no mundo ainda há povos que nunca ouviram falar de Jesus. Parece um absurdo, mas é verdade. Tem lugar que nem tem internet. Então, escuta bem. Como ouvirão se não há quem pregue? Né? E como pregarão se não forem enviados? Então, o Espírito continua chamando homens e mulheres para essa obra maravilhosa. Então, cabe à igreja entender ao chamado, atender ao chamado, com prontidão, oração, recursos e disposição para ir. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e nos dê uma aula maravilhosa para a glória de Deus Pai. Concluindo aqui, nos diz assim a conclusão: a missão entre os gentios começa com oração, com jejum e sensibilidade à voz do Espírito. Você está tendo sensibilidade a essa voz do Espírito Santo? O Espírito Santo tem falado contigo? Então, a igreja de Antioquia mostra que Deus fala, chama, separa, envia, né? E que a igreja responde, intercede, sustenta. Então, a palavra de Deus é poderosa para transformar todo pecador em uma pessoa regenerada, alcançada pela graça preveniente. Hoje o Espírito continua chamando sua igreja para alcançar as nações.
Estamos dispostos a ouvir, obedecer e participar da missão que ainda está em andamento? Né? Os judeus falharam nessa tarefa. Será que nós vamos falhar também? De modo nenhum. Precisamos avançar, precisamos levar a palavra do Senhor, o ID glorioso. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude. E lembre-se disso, só entre algum recinto se Cristo entrar com você. E só converse algo se ele puder participar. O importante é que eu diminua e que ele cresça. Pai, te louvamos por este momento oportuno. Nos dá uma aula abençoadora a cada aluno que assistir, abre a mente e o entendimento para trazer uma aula maravilhosa para os seus alunos. Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos hoje e sempre. Amém. Até a próxima.